BGG2! Aqui é o Paladino Monge e hoje eu estou trazendo para vocês uma análise de um jogo bastante premiado e de um designer bastante conhecido. Hoje eu vou falar para vocês do jogo Le Havre, do Uwe Rosenberg, ou Uwe Rosenberg, eu não sei como é que se pronuncia. Le Havre é um jogo de 1 a 5 jogadores e a média de partida de 100 a 200 minutos vai depender da quantidade de jogadores na partida. Em Le Havre, os jogadores são donos de portos na cidade portuária de Le Havre e vão tentar, no decorrer de vários rounds, desenvolver da melhor forma possível os seus portos, construindo edificações, vendendo recursos, para que assim, ao final da partida, consiga a maior quantidade de dinheiro. Pois nesse jogo, o jogador que tiver a maior fortuna será o vencedor. Bom, galera, como vocês sabem, a Ludofy, eles já prometeram o lançamento do jogo Le Havre para o Brasil, possivelmente no começo de 2017. Eu queria agradecer imensamente aqui a Ludoteca BGC, aqui de Brasília, que nos disponibilizou esse exemplar aqui para a gente gravar esse vídeo. Além deles venderem jogos no site deles e também na loja deles física aqui em Brasília, eles também alugam o acervo de jogos que eles têm lá. Então, se você é de Brasília, basta ir lá na nova loja deles, na 315 Sul, escolher um jogo da sua preferência, ver o melhor plano para você e levar para sua casa. E se você não é de Brasília, entra no site deles, www.ludoteca.com.br. Eles têm planos bem bacanas, veja qual é o melhor para você e para o seu grupo, escolha o jogo e eles encaminham para você. Então, se vocês gostarem do Le Havre, façam isso. Entre no site da Ludoteca e aluga esse jogo para vocês conhecerem e depois comprarem a versão da Ludofy. Então, galera, eu vou mostrar para vocês as regras e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Simbora! Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês como é que se joga o Le Havre. Eu vou começar primeiro mostrando para você como é que se faz o setup do jogo. Essa parte aqui é a parte mais chata do jogo. Isso porque o setup ele vai se modificar dependendo da quantidade de jogadores na partida. O setup para um jogador é diferente do que para 2, para 3, para 4 ou para 5 jogadores. Aqui já está, de certa forma, montada a primeira parte do setup, que é a parte mais simples, que vocês vão pegar os 3 tabuleiros que tem no jogo e vão colocar nessa ordem que vocês estão vendo aqui. Depois vocês vão colocar todos os 8 recursos que tem em jogo e mais os marcos em cada ponto que você está vendo aí também no tabuleiro. Isso aqui vão ser os recursos, seriam os bancos dos recursos que tem na cidade de Le Havre. Os recursos que no jogo tem são ferro, gado, couro, grão, carvão, madeira, barro ou argila e peixe. Cada recurso ele tem 2 lados, que seria o lado do produto natural ou cru e o outro lado seria o lado do produto manufaturado. Aqui nós temos o carvão, que seria o produto cru, o recurso cru. Quando você consegue, dependendo da construção que tem no jogo, você consegue manufaturar e ele vai virar talvez um carvão vegetal, alguma coisa nesse quesito aqui. Veja que ele dá mais energia, que são esses íconezinhos que tem aqui, ó. 3 de energia como carvão, mas quando você vira no produto manufaturado, ele vai dar 10 de energia. Além disso, ele também vai ficar mais caro para ser vendido, que aqui no caso ele vai contar como 3 francos e aqui como 5 francos. Depois que todos os recursos foram colocados nos seus respectivos espaços no tabuleiro, cada jogador vai receber uma cartinha com a cor que ele vai jogar, que é onde você vai poder funcionar como um depósito para mostrar o que você tem que pagar de comida ou qualquer outra situação no turno do jogo. Ao virar essa carta, você tem o overview do turno, o que você pode fazer e tudo mais. E além disso, você vai receber da cor correspondente um estivador e o seu barquinho. Então, o estivador você vai colocar em cima da sua cartinha e vai colocar o barquinho no primeiro ponto do início da partida. Depois disso, vocês vão pegar os 7 tiles de suprimentos, vão embaralhá-los e vão colocar nos seus respectivos espaços no tabuleiro com essa face aqui. Perceba que os 7 tiles aqui estão com a face virada para baixo.
Esses 7 tiles sempre são colocados em jogo, mas a ordem deles muda drasticamente, uma vez que você os embaralhou. E isso é legal porque a rejogabilidade aumenta muito. Em cada partida, a ordem desses suprimentos vão ser alterados, mudando muito como cada jogador poderá fazer a sua estratégia. Os tiles aqui eles só são virados quando os jogadores vão colocando os seus barquinhos em cima. Logo mais eu vou mostrar para vocês quando for explicar as regras mais detalhadas. Agora eu vou precisar fazer uma pequena diferenciação aqui no jogo. Eu estou mostrando para vocês aqui o setup de um jogo completo no Le Havre. Existe uma variante de um jogo mais curto, mas eu não vou falar nada dessa variante. Eu irei fazer um vídeo do Jogando Diferente com essa variante do Le Havre, que basicamente muda o setup do jogo. As regras são as mesmas. Agora, então, vocês irão pegar 2 francos, 2 peixes, 2 madeiras e 1 barro e vão colocar nos seus respectivos espaços no tabuleiro. Isso aqui são as ofertas iniciais que os jogadores terão logo na primeira rodada. Cada jogador inicia com 5 francos, e 1 carvão. Depois, pegue o maço de cartas que contém as construções especiais. Você vai diferenciar porque as construções especiais têm no seu verso essa âncora. Vocês irão embaralhar. Vão escolher 6 cartas. Irão colocar as cartas no local apropriado com a face virada para baixo. O restante do maço você pode devolver para a caixa. Perceba a quantidade de construções especiais que nós temos no jogo e o quanto isso pode mudar de partida para partida. Então, aumentando consideravelmente a rejogabilidade nesse jogo. Separe também o maço de empréstimos e coloque ao lado do tabuleiro. Bom, pessoal, e essa aqui foi a parte fácil do setup do jogo Le Havre. Agora nós vamos para a parte mais complicada, que seria montar os decks de construção e também os rounds. Nesse exemplo aqui eu estou fazendo um setup para 3 jogadores. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz essa montagem para 3 jogadores, tentando facilitar a vida de vocês para quando vocês forem fazer o setup para 1, para 2, para 4 ou para 5 jogadores. Bom, pessoal, então vamos começar então primeiro pela montagem do baralho ali de construções. Para que eu possa mostrar isso para vocês, eu preciso apresentar uma carta de construção. Bom, pessoal, essa aqui é uma carta de uma construção padrão no jogo. As informações que estão aqui na carta eu vou explicar logo mais quando estiver explicando as regras. Vamos virá-la. É no verso que nós teremos as informações necessárias para realizar a divisão por jogador nas partidas. Perceba que existem 5 colunas com os números de 1 a 5. Esses números aqui representam a quantidade de jogadores. Então, você precisa pegar todas as cartas que tenham pelo menos um tique no número 3. Eu vou pegar outra carta aqui para vocês verem, para vocês identificarem melhor essa informação. Perceba que nessa carta aqui, nós temos um tique no número 2, no número 3, no número 4 e no número 5. Enquanto nessa carta, só a partir do número 3. O que significa? Que esta carta aqui, numa partida de 2 jogadores, ela estaria presente, enquanto que essa não. Mas numa partida de 3 jogadores, as 2 cartas estarão presentes. Depois de separadas todas as cartas, vocês terão um maço de 27 cartas. Então vocês deverão embaralhá-las e depois dividir esse maço em 3 pilhas com quantidades iguais de cartas. Eu já separei ali as 3 pilhas com 9 cartas cada uma. Agora será necessário colocar cada pilha destas em ordem crescente. E como é que se faz isso? Você vai pegar a pilha, pode ser qualquer uma, tá bom? E vai olhar o número que se encontra aqui. Então veja que cada carta tem um número diferente. Então você vai colocar em ordem crescente, ou seja, para fazer um exemplo aqui, você vai colocar então 1, 14 e 23. É importante fazer com que a pilha fique mais ou menos desenhada dessa forma, onde todos os jogadores poderão ver quais as outras cartas que virão
e o que é necessário para construí-la. Eu então já fiz a configuração das 3 pilhas de compra e já estão separadas em ordem crescente. Vamos ver agora a última parte do setup do jogo, que é a quantidade de rounds que nós teremos na partida. É importante já salientar aqui que Le Havre é jogada por uma quantidade de rounds, que é determinada pela quantidade de jogadores, e cada round é composto de 7 rodadas, sendo que cada rodada são os 7 tiles de suprimento que tem aqui. Da mesma forma que nós fizemos nas cartas de construção, nós temos também que fazer isso para as cartas de round. Bom, pessoal, essa aqui é uma carta de round. No seu verso, ele vai ter os barcos que poderão depois ser construídos. Logo mais eu vou mostrar para vocês isso aqui também na regra. Vamos voltar para o round. As informações que nós precisamos para montar este deck está toda aqui. Da mesma forma que na construção, nós teremos que procurar se, na quantidade de jogadores que nós estamos jogando aquela partida, existem as informações. No nosso exemplo aqui, nós estamos para 3 jogadores. Então, esta carta aqui, ela vai entrar. Dando outro exemplo, veja que nessa carta nós não temos informações nem para 1, nem para 2 jogadores. Apenas para a partir de 3 jogadores. Logo, essa carta aqui, ela não entraria em jogos de 1 ou 2 jogadores. E aqui também está uma informação muito importante. Depois que você separar todas as cartas de round, você terá que colocá-la em ordem de round. E essa informação, ela está aqui. Você então vai colocar na ordem crescente. 1, 2 e assim sucessivamente. Depois de separadas as cartas, nós teremos um deck cuja quantidade vai ser alterada dependendo da quantidade de jogadores. Para 3 jogadores, nós teremos 18 rounds. Veja que eu já coloquei em ordem de turno. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Depois de montado o deck, coloque na área correspondente no tabuleiro. E aqui nós finalizamos o setup do jogo Le Havre. Então vamos agora às regras do jogo. Como é que realmente se joga o Le Havre? Isso aqui é o tile de primeiro jogador. E ele vai para o jogador que mora mais perto de um fluxo de água. Então vamos ver como é que funciona o Le Havre. A primeira coisa que os jogadores irão fazer é realizar a ação de suprimento que se encontra nesses tiles. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que o jogador verde aqui, ele vai se movimentar para esse tile. Veja que o tile ele está virado para baixo. Nesse momento nós podemos virar para cima. E agora ele terá a informação do que o jogador será necessário de realizar. Nesse caso ele terá que pôr um peixe e um barro nas ofertas que estão ali no cais. E é isso que ele vai fazer. Ele então pega um peixe e um barro. Depois de fazer a ação de suprimento, o jogador verde aqui poderá fazer uma de 2 ações possíveis. A primeira delas é pegar todos os recursos que estão nos espaços aqui ofertados. Então vamos supor que o jogador verde quer os peixes aqui. Então ele vai pegar todos os peixes e vai colocar no seu lado. Vamos agora para o jogador 2. Ele agora terá que virar o tile. E veja que temos uma outra informação aqui de suprimento. O jogador azul, então, terá que fazer, primeiramente, a ação de suprimento, que é colocar um franco e uma madeira. Depois disso, assim como o jogador verde, ele poderá realizar uma das 2 ações. Vamos ainda manter a ação de pegar todos os recursos de uma dessas fontes. E o jogador azul aqui, ele quer esse rico dinheirinho. Continuando o nosso exemplo, agora é a vez do jogador vermelho. Você já pode ter percebido que a partir do primeiro jogador, a ordem do turno é em sentido horário. Da mesma forma, ele vai ter que virar esse tile e vai ter que verificar qual que é a ação de recursos. Nesse caso, uma madeira e um barro. Ele então vai pegar uma madeira e um barro e irá colocar nas ofertas. Esses tiles que são virados, eles vão continuar assim até o fim da partida. Isso também vai acontecer com os outros 4 aqui. Vamos supor agora que o jogador vermelho ele quer fazer a segunda ação principal possível na rodada do jogador, que é realizar uma ação de construção. Aqui existem umas informações muito importantes para falar. Primeiro, para que o jogador possa realizar uma ação de construção, ele tem que pegar o seu trabalhador e colocar na construção. O segundo ponto é que, ao colocar
o seu trabalhador em uma construção, até que o jogador retire o trabalhador daqui, essa construção está bloqueada para os demais jogadores. E o terceiro ponto importante é que os jogadores eles só podem construir qualquer uma das cartas das 3 pilhas, mas que estão no topo de cada pilha. E o último ponto aqui, que é importante falar das construções, é que elas podem ser utilizadas por todos os jogadores. Então, por mais que o jogador vermelho construa uma construção daquela ali e coloque no seu cais, os jogadores verde e azul poderão utilizá-la. Então agora vamos mostrar as informações que constam nas cartas de construção. Essa primeira informação aqui dessa linha são os recursos necessários para realizar a sua construção. Então, se o jogador vermelho quisesse construir o abatedouro, ele teria que disponibilizar uma madeira, um barro e um ferro. Essa outra informação aqui são os impostos de utilização. Ou seja, se o jogador vermelho constrói essa carta e o jogador verde quer utilizá-la, ele terá que pagar 2 moedas para essa utilização. O jogador nunca paga os impostos de suas próprias construções. Aqui nós temos o valor em dinheiro que no final da partida terá que ser contabilizado. Lembrando, pessoal, que em Le Havre, os pontos de vitória são os francos que cada jogador tem. Ou seja, o jogador mais rico será o vencedor. Então, o abatedouro no final dará 8 francos. Aqui nós temos o tipo de construção. Existem cartas que dão a bonificação pela quantidade de tipos de construção que você tem no seu cais. Aqui são as informações da ação. No caso do abatedouro, você pode, pagando 2 moedas, se não for no seu cais, você pode virar todos os seus gados em carne, que começa a te alimentar, vocês podem ver aqui. E para cada 2 gados que você faz isso, você ganha uma pele. E aqui no final, nós temos as mesmas informações das primeiras linhas. O nome da construção, o que é necessário para construí-la e o seu valor. Bom, pessoal, além dessas 2 ações principais que o jogador tem que escolher uma delas, existem outras 2 ações que os jogadores podem realizar, que são chamadas de ações adicionais, que são a ação de comprar e a ação de vender. As ações de comprar podem ser feitas a qualquer momento do turno do jogador e quantas vezes quiser. A ação de vender ela pode ser realizada a qualquer momento, inclusive na rodada do outro jogador. E o que seriam essas 2 ações? Bom, pessoal, vamos então aqui começar explicando a ação adicional comprar. Essa ação permite que os jogadores, a qualquer momento da sua rodada, possam comprar qualquer das cartas do topo que estão nas 3 fileiras de construções, bem como o navio que está no topo aqui da oferta de navios. Isso mesmo, você além de construir tanto navios quanto as construções, você pode comprar elas diretamente. E não somente dessas pilhas aqui, mas inclusive das construções que são da cidade. E como é que funciona? O jogador terá que pagar esse valor que se encontra aqui para o tesouro. Isso mesmo, você não pode comprar de outros jogadores, apenas da cidade ou de obras que ainda não foram construídas. Então, se o jogador azul quisesse construir esse abatedouro, mas ele não tem os recursos, ele poderia pagar 8 francos e construir diretamente no seu cais. É importante também salientar que existem cartas de construção cujo valor de compra é mais caro do que o próprio valor que ela vai dar ao final da partida. Eis um exemplo. O navio de madeira ele dá 2 pontos de vitória, ou 2 francos, no final da partida. Mas para você comprá-lo, ao invés de construir, você terá que pagar 14 francos. Então, quando você for comprar qualquer construção, é importante verificar se existe essa informação de custo. Caso exista, o valor a ser pago é esse. Caso contrário, será o valor que se encontra do lado do nome da construção. E a segunda ação adicional é a de venda, que nada mais é que pegar uma construção e vender para a cidade. A venda ela também é feita similar à construção, só que pode ser feita a qualquer momento, inclusive no turno de outros jogadores. E os jogadores irão vender
partindo deste valor que se encontra aqui, só que pela metade do preço. Ou seja, se eu vender o abatedouro, eu não vou ganhar 8 francos, mas sim 4 francos. Você pode até estar pensando que essa ação vender, ela não é interessante e quase nunca vai ser utilizada. Uma vez que, vendendo abatedouro, eu vou perder 4 francos aqui no final da partida. Mas deixa eu te mostrar que essa ação aqui, ela, sendo bem utilizada, pode fazer um perdedor sair ganhador em Le Havre. Vamos supor aqui que o jogador vermelho quer muito utilizar o abatedouro, só que ele já está bloqueado pelo jogador azul. Uma das situações que ele pode fazer é vender a carta, ele vai pegar 4 francos, vai colocar na linha da onde está vendo a construção, e a partir deste momento, essa carta aqui ela está liberada. O jogador azul vai voltar para casa e como a ação de vender é uma ação adicional, ele ainda vai poder fazer a sua ação principal, que seria utilizar a ação de abatedouro. Vamos mostrar agora então a última rodada do round. O jogador verde então vai andar e vai fazer a ação de suprimento. Ele agora então decide realizar a sua ação principal, que é pegar um trigo. Feito isso, agora é necessário realizar o que as cartas de round diz para serem feitas. Veja que no topo da carta já tem uma informação de colheita. Pode existir aqui também informação de que não vai haver colheita naquele round. Caso não tenha colheita, nada vai ser feito. Caso tenha, se o jogador tiver pelo menos um trigo, ele vai receber outro trigo. E se o jogador tiver um par de gado, ele vai receber outro gado. É necessário verificar a quantidade de alimentação que cada jogador terá que fazer naquele round. Então veja que para 3 jogadores, no round 2, será necessário pagar 2 comidas. Eu não informei, mas eu vou informar agora. Os francos, eles sempre podem substituir a comida na proporção de uma comida para o franco. Mas o contrário não é verdade. Eu não posso substituir franco por comida. Então, nesse caso aqui, que nós teremos que pagar 2 comidas, cada jogador poderia pagar 2 comidas, seja peixe, carne, pão, ou pagar 2 francos para o banco. Existem mais 2 informações muito importantes nessa carta, que seriam esses ícones aqui. Esses ícones, eles significam que a cidade irá construir alguma construção, sendo que este ícone aqui é construção padrão e este ícone aqui é uma construção especial. Na construção especial, a cidade vai pegar a carta do topo do baralho e vai construí-la. Veja que essa carta ela não tem informação de construção, só a cidade constrói. Contudo, os jogadores podem comprar. Caso seja necessário construir uma construção padrão, a cidade vai construir a construção com menor valor entre as 3 pilhas. Bom, galera, depois de finalizado todas as ações aqui da cartela de round, ela vai ser virada revelando um barco. O barco é importante porque, além dele valer dinheiro no final do jogo, ele também disponibiliza a cada round uma quantidade de comida, dependendo da quantidade de jogadores na partida, conforme essa tabela. Então, no nosso caso, para 3 jogadores, nós teremos 3 comidas. Além disso, nós temos algumas informações importantes aqui, que é a informação de construção, ou seja, para construir eu preciso de 5 madeiras e 3 de energia. A energia é aquela informação que está nos tokenzinhos que parece uma lâmpadazinha. Vocês estão vendo? Então, nesse caso, eu precisaria de 3 madeiras. E também tem o custo para você comprar este barco, que são 14 francos. Você pode estar se perguntando, pô, mas então por que eu vou comprar esse barco se ele é muito mais caro? É melhor construí-lo. Sim, realmente é. Os barcos eles só são construídos quando esta carta aqui ela já foi construída. Então, enquanto essa carta aqui não estiver sido construída, os barcos ali disponibilizados só podem ser adquiridos fazendo a sua compra.
para construir os barcos de ferro e de aço, você precisa modernizar colocando um brick em cima. Qualquer jogador pode fazer essa modernização, não precisa fazer no seu próprio wharf, uma vez que essa construção pode ser utilizada por qualquer um. Esse fluxo aqui vai acontecer várias vezes. Então, sem fazer nenhuma ação, vamos mostrar a movimentação do barquinho para mostrar para você que no quarto round, o barquinho vermelho é que vai ser o primeiro jogador. Veja que agora nós estamos no quarto round e o jogador vermelho agora é que será o primeiro jogador. Ele vai poder fazer a sua ação indo para lá. Seguido do jogador verde e depois o jogador azul. E essa sequência vai continuar até que todas as cartas de round finalizem. Vamos mostrar aqui então como funciona a última rodada do último round. Então veja que o jogador azul aqui fez a sua última ação e agora nós iremos para a última carta do round. Depois de realizar todas as ações aqui possíveis, que no caso será apenas pagar a comida, este barco então ele é virado. Agora, todos os jogadores terão mais uma ação principal a realizar antes de contabilizar o seu dinheiro. Veja que é uma ação principal e não ação adicional. Nesse momento, nós não podemos comprar e nem vender mais as nossas construções. Finalizando, todos irão contabilizar o seu dinheiro, somando todas as construções que nós teremos, o valor aqui. E o jogador que tiver o maior tesouro será o vencedor. Deixa eu mostrar para vocês que existem algumas cartas que elas não têm ação para serem realizadas. São as cartas que tiverem este cadeado aqui. Você pode verificar que os barcos também têm essa informação e eles também não têm ação a serem realizadas. Essas construções aqui, geralmente... Bom, galera, essas são as regras para se jogar o Le Havre. Como eu falei lá no vídeo, é possível jogar o Le Havre de forma mais curta, mas isso é um assunto para o quadro Jogando Diferente, em que eu vou apresentar o setup para jogar de forma mais curta e também como jogar com a expansão que vem no jogo. Antes de partir para minhas considerações, deixa eu falar duas coisinhas que eu esqueci nas regras. A primeira é com relação aos empréstimos, as cartas de loan que você separa e coloca ali do lado do tabuleiro. Os jogadores, eles podem pegar empréstimos quando eles não conseguem pagar a comida dos seus trabalhadores ou pagar os juros do empréstimo. Só são nessas duas formas que os empréstimos são pegos pelos jogadores. Você não pode pegar um empréstimo para comprar uma construção, tá? Então, se um jogador, no final do round, não conseguir pagar a comida, ele vai pegar uma carta de empréstimo. Cada carta de empréstimo dessa vai dar 4 francos e ele vai poder pagar a comida. Se ele precisar pegar mais de uma, assim ele o fará. E o outro ponto diz respeito também ao empréstimo, que é com relação a esse tilezinho aqui, que eu não mostrei lá. Deixa eu ver aqui, para deixar bem claro para vocês, tá vendo? Que tem esse interest aqui. Esse tile, a partir do momento que um jogador tem algum empréstimo, quando o jogador para em cima dele, o jogador terá que pagar 1 franco de juros devido a esses empréstimos, não importando a quantidade de empréstimos que ele tenha. Então, se ele tiver 1, 3, 5, 10, ele vai pagar 1 franco por todos esses empréstimos. Para você pagar o empréstimo, você tem que pagar 5 francos para o banco e você descarta essa carta. E cada carta de empréstimo que você tem na sua mão no final da partida é menos 7 pontos que você vai ter que tirar da sua pontuação final. Então vamos às minhas considerações. Eu gostei muito do Le Havre. Para mim ele é um euro médio pesado muito bem feito e com uma fluidez e dinâmica que surpreende pelo setup demorado do jogo. Isso também até se justifica porque no Le Havre tudo ali já está disponibilizado à vista dos jogadores, com exceção das construções especiais. Isso faz com que você consiga pensar 5 passos à frente. Você pode pensar, vou fazer isso nesse meu turno, esse outro no segundo turno, daqui a 3 rounds eu vou fazer esse para poder comprar essa construção quando ela for liberada. E isso é fenomenal no jogo, porque o quesito sorte é praticamente inexistente. E essa questão de você planejar as suas ações, por incrível que pareça, faz com que a análise parálise do jogo seja diminuído.
Porque como você consegue pensar um pouco mais à frente, em uma determinada jogada sua, você até demora um pouco, mas a sua próxima jogada é muito mais rápido, porque você já fez algo pensado. Por isso, a fluidez e a dinâmica do jogo surpreende, porque não é um jogo travado. Contudo, ele é demorado, mas é um daqueles jogos que você senta e não vê o tempo passar. A questão da punição que existe no Le Havre, quando você termina o jogo com alguma carta de empréstimo, também ela não é tão punitiva que nem é no Agrícola, que é do mesmo designer. E isso também é um assunto que eu vou trazer depois no quadro Vou de Qual Jogo, em que eu vou comparar os dois jogos. Essa punição aqui no Le Havre, ela é mais suavizada. Inclusive, é possível que um jogador que tenha adquirido empréstimos consiga ganhar a partida. O Le Havre ele tem tantas estratégias que você pode fazer para pontuar, que faz com que cada partida seja diferente uma da outra. Auxilia isso também a ordem que os tiles de suprimento vão aparecer, porque também muda como que você vai pensar as suas jogadas, e também a ordem das construções, porque também muda muito uma partida de outra. Imagina uma partida que as docas, que é que você utiliza para construir os barcos, já saia logo ali no topo da pilha. Você já vai estar disponível ali para construir um barco de madeira e assim não passar fome tão rapidamente. Agora, e se as docas só estiverem no final de uma das pilhas? Você já imaginou que você vai ter que, nas suas ações, buscar comida para que não passe fome? Então, essa partida já é bem diferente da outra. Isso também é um ponto hiper positivo para o Le Havre. As estratégias são inúmeras. Então, Le Havre é esse tipo de jogo, que tem muitas variáveis, você tem que pensar em todas elas. Adquirir recursos, adquirir alimento para não passar fome, construir barco, tentar bloquear o amiguinho. Bom, pessoal, a minha nota para o Le Havre aqui é 9. Caramba, você falou tão bem dele, eu pensei que ia ser um 10. Pois é, galera, eu não dou um 9,5, até mesmo um 10, por causa do setup desse jogo. O setup ele é muito demorado. Para pessoas que vão jogar a primeira, segunda vez, pode demorar até 30 minutos. Então, se o Le Havre não for o primeiro jogo ali de uma jogatina, em que você pode chegar, montar a mesa, enquanto você está fazendo o setup, fala para o pessoal jogar um filler para não ficar entediado. Eu até entendo o que o designer quis fazer. Para que a dinâmica e a fluidez rolasse de forma igual, independente da quantidade de jogadores na partida ali, porque você jogar com um jogador vai ser a mesma fluidez e dinâmica que você jogar com 2, com 3, com 4 ou com 5 jogadores. Ele teve que impactar algum ponto do jogo, que foi o setup. Porque o setup ele é diferente para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 jogadores. É um setup para cada um. Se você ainda colocar a parte do jogo curto, nós teremos ali de 8 a 9 setups diferentes para um jogo. Por causa disso, eu tirei meio ponto do jogo. Mas, depois que começa a partida, você simplesmente esquece do setup e curte bastante o Le Havre. Esse é um jogo que tem que estar na coleção de qualquer amante de euro. Ele é muito, muito bom. Não é à toa que foi tão premiado. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, assina o canal. Espero que você tenha curtido aqui e que te auxilie nas jogatinas. Um forte abraço e até a próxima semana. Fui!